Boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir a nossa palestra pela internet, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai dar início à nossa atividade desta noite. Primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, por mais esta oportunidade, por todo o auxílio que temos recebido em nossas vidas, em especial na noite de hoje. Que cada um seja atendido e socorrido na sua necessidade, que ao final do trabalho desta noite possamos levar um pouquinho dessa luz e dessa paz também para os nossos lares, para os nossos familiares que estão lá à nossa espera, para quem tiver animalzinho em casa também. Que seja uma noite muito proveitosa para nós encarnados e também para os irmãos desencarnados que se achegaram até a nossa casa na noite de hoje, para que também sejam atendidos e socorridos pelos nossos amigos do mundo espiritual. Iniciando a nossa atividade da noite de hoje, oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Vamos recebendo mais uma vez nosso amigo Edilson Ascencio, presidente do Centro Espírita Leonor, que gentilmente atendeu o nosso convite para a noite de hoje. Pessoal, boa noite a todos. Eu me recordo, eu estava vindo para cá, me lembrei uma passagem de um conto chamado A Fé e as Catacumbas, né? Que os cristãos de antigamente se abrigavam nas catacumbas, e era um espaço absolutamente gelado, né? Mais ou menos que nem hoje, assim, né? Mas enfim, que nós aproveitemos esse ambiente, né? Devidamente preparado, que a gente possa sair daqui melhor do que quando chegamos. Eu gostaria de lembrar uma passagem muito interessante, quando Jesus, reunido com os seus discípulos, naquela semana fatídica, né, é preso. Né? E aí, então, no livro Lázaro Redivivo, esse livro foi escrito por Humberto de Campos, através de Chico Xavier, e tem esse nome muito interessante porque o primeiro capítulo do livro, ele conta a história de Lázaro, aquele que havia se ressuscitado, né? E conta o que aconteceu com Lázaro após ele ter saído da catacumba, né? Explica, inclusive, que ele foi ignorado, perseguido, está lá no livro. Mas não é esse o objetivo da noite de hoje. Sim, o capítulo número 2 do livro, chamado A Serva do Senhor. Quando João, o discípulo amado, percebe aquela situação, ele vai ao encontro de Maria, mãe de Jesus, dar a ela a notícia de que Jesus havia sido detido. Então ela fica pensando o que teria feito Jesus para ser preso. Afinal de contas, ela conhecia aquele Jesus. Ela fora a escolhida para receber aquele Espírito iluminado, né? Ela tinha consciência de quem era efetivamente Jesus, o que Jesus teria feito para ser preso. Ela não estava entendendo. Logo mais tarde, João retorna ao encontro de Maria e diz: agora Jesus está lá com o Pôncio Pilatos. E ela então fica pensando: eu devo ir lá, eu devo tentar interceder, fazer alguma coisa, é um justo. Ela conhecia Jesus, né? Só que quem era Maria naquela condição, na ordem do dia, né? O fato acontece e Jesus em seguida é crucificado. E ela fica então pensando quem seriam aqueles homens capazes de fazer
tamanha maldade, né? Ela não entende, ela não compreende aquele sentimento. Há quase um sentimento de revolta explicado. Ocorre que, meus amigos, naquele mesmo instante em que Jesus é levado ao Calvário, através de Pôncio Pilatos, né? E que ela fica naquela dúvida, ela percebe que Jesus não era apenas o filho dela. E Jesus tinha uma missão a cumprir. Tinha uma tarefa que estava sendo, naquele momento, cumprida conforme as Escrituras. E aí, então, ela se resigna. Ela entende que Jesus tinha uma missão, algo que deveria acontecer. Não era somente o filho dela que estava lá, mas estava lá para cumprir uma missão que ele havia assumido. E aí, então, nós começamos a pensar na resignação de Maria naquele momento, na aceitação daquela condição, naquela situação. Porque, vejam, imagine a condição de estar um filho nessa situação. Mas aí ela conseguiu compreender que não era só um filho dela que estava lá. E aí, meus amigos, nós começamos a entender que esses espíritos iluminados nos explicam em relação à resignação. A resignação é uma força ativa do espírito de compreender e aceitar aquelas dificuldades, né? Porque quando o espírito se resigna, ele aceita aquela condição, fica mais fácil. É uma força ativa da alma em se transformar, em compreender que aquela dor era necessária naquele momento e transformar-se. É compreender que aquela dor que ele está sentindo tinha um propósito da evolução do espírito, que muitas vezes a gente não compreende. Porque somos imperfeitos, é verdade, mas porque queremos as coisas do nosso jeito. Gostaríamos que as coisas acontecessem da forma como nós determinamos. Só que nem sempre as coisas funcionam assim. Ou seja, se existe uma dor, se existe algo que estamos passando, é necessário para a evolução do espírito, né? E é preciso compreender, aceitar, se resignar e transformar. Compreender que dor é uma coisa e sofrimento é outra. São coisas absolutamente diferentes, porque a dor vai se estabelecer em um determinado momento. Não tenho dúvidas disso. Tem alguém que não tem problema ou que não tem a dor aí? Todos nós temos. Todos nós temos os nossos momentos de dificuldade, de fraqueza, de dor. Mas o que fazemos com ela? André Luiz, no livro Ação e Reação, ele fala da dor auxílio, que muitas vezes aquela dor é necessário para aquele espírito compreender aquela realidade. É um auxílio para o espírito, né? Uma dor evolução que transforma o espírito, ele é instigado a evoluir. Só que somos egoístas, meus amigos. Ele fala da dor expiação, sim, é verdade, porque muitas vezes estamos passando por situações, estamos reparando erros que cometemos em existências anteriores. Eu mesmo, quando cheguei ao Espiritismo, ficava me perguntando qual é o sentido da dor que eu estou passando. Aonde eu vou encontrar uma resposta que venha atender a esse questionamento, se eu não compreender efetivamente o que é a reencarnação? Se eu não compreender que hoje eu estou reparando um erro de uma situação anterior. E a partir do momento que eu compreendo isso e que eu me resigno, eu transformo essa dor, sofrimento, numa evolução para o espírito. Através da serenidade. Entendo que é algo que eu não posso mudar, que é algo que está fazendo bem, entre aspas, que é um remédio que muitas vezes tomamos para a nossa evolução. O Wilson estava comentando aí que estava com cólica no rim, né? Aí toma uma injeção. Quem que quer tomar injeção? Ninguém. Mas era necessário para suportar aquela situação, aquele momento, aquela dificuldade. Então, meus amigos, nós precisamos entender que a dor tem um sentido na nossa vida. Que num determinado momento da existência, ou na maioria da nossa existência, ela vai estar conosco. Agora, o que fazemos com a dor é nosso. É nós que temos que tratar disso. Existem pessoas que sofrem mesmo antes
Sofrimento, antes da dor acontecer. Lá na minha casa eu tenho esse exemplo. Minha mãe fica sofrendo antes. Mas e se acontecer isso? Eu falei, calma, calma. Não sofra antes da hora. Né? É que nem torcedor do São Bento, já sabe que o negócio vai ser complicado. Não adianta. Espera o momento certo. Entenda aquela dor. Trabalhe naquele momento. Procure fazer o que é necessário, o que é possível ser feito. Porque tem coisas que nós não podemos mudar. Tem coisas que acontecem na nossa vida que são necessárias ao processo de evolução do espírito. Que muitas vezes o espírito pede determinadas circunstâncias no mundo espiritual para vir com aquela dificuldade, com aquela deficiência. Para que essa dor auxílio o ajude a que ele não caia. Eu me recordo do livro Missionários da Luz, uma passagem de um espírito que se apresenta no departamento de reencarnação e pede para que venha com um problema na perna. E aí o André Luiz fala, mas qual é o sentido do espírito pedir para vir com uma deficiência física? Afeta o orgulho dele, afeta a vaidade do espírito. Isso vai ser um inibidor para que ele não caia. Talvez aquela doença, aquela circunstância, aquele fato, vai ajudar a ele se redimir. Há um outro livro muito interessante chamado Ícaro Redivivo, que conta a história de Santos Dumont no mundo espiritual, antes da sua encarnação e após o seu desencarne. Santos Dumont era um espírito absolutamente missionário, cuja missão era trazer a evolução através da aviação. Não é? Ocorre que vem numa família muito apoderada financeiramente, mas ele vem com limitações físicas. Ele tinha uma baixa estatura e tinha problemas na genitália. De maneira que aquelas limitações físicas impediam que o orgulho de Santos Dumont fosse exacerbado, para que ele se concentrasse naquela missão. Qual era? Trabalhar pela evolução da humanidade através do desenvolvimento da aviação. Então, meus amigos, nós precisamos compreender, e de fato isso não é fácil, porque muitas vezes a gente se revolta com determinadas situações que acontecem na nossa vida. Nós precisamos compreender que aquela dor que nós estamos passando se faz necessária naquele momento. Que a dor nos traz a evolução do espírito. Quem veio pela dor aqui? A maioria de nós. Não fosse a dor, talvez nós não estaríamos aqui. Talvez o processo de evolução espiritual nosso não tivesse se desencadeado. O próprio Chico Xavier, que construiu uma obra extraordinária, tinha limitações terríveis. E não era só limitações físicas. Tinha problema nas vistas. Me recordo de uma ocasião em que ele vai até Emmanuel e diz, olha, está sangrando. E aí Emmanuel fala, mas e o outro olho, como é que está? Não, o outro está bom. Então vamos trabalhar. Né? Tinha problemas na família. Não é só nós que temos as nossas dificuldades no lar. Ele tinha uma família extremamente numerosa, dependente financeiramente dele. A mãe morreu logo na primeira infância. Maria, João de Deus, um espírito evoluído. Mas nem por isso ele se revoltou. Aliás, a mãe o acompanha desde a primeira infância, dando toda a orientação necessária para a evolução dele. Né? E às vezes acontece que numa situação dessas, nós nos desesperamos. Nossa fé é muito vacilante. Nós nos recordamos daquela passagem do Evangelho em que Jesus está ao barco, dormindo, o vento se avoluma, e os discípulos que estão com ele falam, acorda o homem lá, acorda porque nós vamos morrer. Né? E aí ele diz, pouca fé. Então nós precisamos ter a fé ativa, no sentido de entender que quando acontece um problema, devemos enfrentá-lo com coragem, com determinação, com fé e com resignação. Né? E é assim que as coisas vão funcionar. Porque se nós ficamos caídos, se revoltando, lamentando, as coisas não vão mudar. Então a importância
que o Espiritismo nos fala, inclusive é uma mensagem muito interessante, de Lázaro, não aquele, o outro, lá em 1863, que ele fala da resignação e da obediência, né? E ele diz, a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura. Esse capítulo, esse texto está nos mansos e pacíficos. Vejam só. E a gente logo se revolta, né? Hoje mesmo estava falando na Claro, tentando resolver um problema lá, foi difícil, hein? Tive que rezar para poder não fazer bobagem. Então ele fala que essas são virtudes ativas do espírito, não passivas. Ah, então fica assim, deixa como está, etc. Não. Transforma você, né? E ele diz, embora os homens confundam erroneamente com a negação do sentimento da vontade. Ah, então deixa ficar assim. Eu me recordo, meus amigos, uma ocasião em que eu cheguei para trabalhar em Tapetininga, eu tinha uma fábrica lá. Passou um vento tão forte aquele dia lá, derrubou os portões, caiu em cima das máquinas, foi um tropé. Outro dia ainda tinha pedra de gelo lá, parecia coisa de outro mundo. E quando eu cheguei lá, as pessoas ficaram olhando, falei, e agora? O que é que nós vamos fazer? Falei, agora vamos começar de novo. Vamos tirar o portão daí, vamos tirar em cima das máquinas, vamos começar a trabalhar. O que é que nós podemos fazer agora? Chorar? Vamos ficar reclamando que o tempo não ajudou? Vamos trabalhar, gente. Vamos dar a mão, levanta esse portão, vamos fazer as coisas que têm que ser feitas. Né? E é isso que nós precisamos fazer dentro das situações que acontecem nas nossas vidas. E elas sempre acontecem, meus amigos. Nos surpreendem muitas vezes. Pensamos que nós temos todas as respostas e aí mudam-se as perguntas da vida. Somos surpreendidos. O que fazer no caso da morte de um ente querido próximo de uma maneira inesperada? Vimos isso na Covid. O sujeito estava trabalhando, semana seguinte já não estava mais. Não aconteceu? Alguém perdeu algum companheiro para a Covid? Não foi assim? Tivemos relatos, inclusive, nos trabalhos mediúnicos, da surpresa desses espíritos ao chegarem ao mundo espiritual naquela condição. Olha, mas eu estava lá trabalhando. E as minhas coisas, como é que vão acontecer? Né? E muitas vezes nós achamos que isso não vai acontecer conosco. Que isso está muito longe de acontecer conosco. E acontece o tempo todo, meus amigos. E nós temos que estar preparados para essa situação. Então o Espiritismo, ele vem nos ensinar a entender como trabalhar essa força interna dentro de nós. Não é passividade. É uma força ativa do espírito. Tirar proveito daquela situação e continuar trabalhando. Continuar evoluindo apesar das dificuldades. Num determinado momento as coisas vão acontecer. Né? Às vezes a gente quer as coisas na hora. Quer que inclusive os espíritos nos falem o que eu devo fazer. Semana passada apareceu uma senhora lá, falou, o senhor falou lá na palestra uma situação, eu peço ajuda para os espíritos, etc. Eu falei, filha, trabalhe. Trabalhe. Num determinado momento, as portas vão se abrir para um lugar. Não espere que eles venham até você e falem, olha, vai por aqui. Eles vão sim dar a intuição e o auxílio se você estiver empenhado no trabalho. Né? Agora, se você estiver desconectado com essa realidade, como vai fazer? Não é? Ou seja, é preciso haver essa conexão, a fé. Meus amigos, nós temos tido provas assim extraordinárias do poder da oração e da prece. Nós esquecemos de orar. A nossa fé é tão vacilante que nós não confiamos nem na nossa própria oração. E se soubéssemos o efeito devastador que a fé e que a oração traz, nós faríamos com mais seriedade. Peça ajuda, mas se conecte com ela. Não deixe apenas para que os espíritos, amigos espirituais, resolvam essa parada.
Continuem trabalhando. Entendam aquele momento como sendo um momento de ajuda, de auxílio, sem reclamar. Me recordo do livro Nosso Lar, quando a nossa querida irmã recebe uma condecoração por 1 milhão de horas trabalhadas. Espírito de veneranda. 1 milhão de horas trabalhadas no mundo espiritual, vírgula, sem reclamar. Eis o detalhe. Não era só as horas trabalhadas. Era o trabalho sem lamentação. Né? E o que nós estamos dizendo aqui não é nenhuma novidade para todos nós. Só que nós precisamos internalizar isso dentro de nós todos os dias. Porque nós esquecemos. Quando nós saímos aí na rua e acontece algo que nos contraria, nós já mudamos de opinião. Nós já esquecemos tudo que nós estamos falando aqui. Inclusive eu. Ou as senhoras pensam que eu também sou diferente. Tenho a consciência de tudo isso. Me cobro muitas vezes. Aliás, as palestras me servem, inclusive, para me cobrar disso. Eu preciso praticar o que eu estou falando. Qual é o sentido de eu estar aqui, me expondo, falando algo, se eu não me convenço disso? Eu preciso estar convencido dessa situação. Convencido da imortalidade. Convencido que a dor é um remédio. Agora, quando ela se estabelece, não é? Aí a gente já fica pensando, e agora? O que é que eu faço diante dessa situação? Porque analisar a condição do outro é fácil, mas quando está na sua casa, com o seu problema, com a sua dificuldade, como é que você trata disso? Né? Lá na casa espírita, aqui na casa espírita, atender, falar, é fácil. Mas quando isso se mistura com os sentimentos da sua vida comum, né? Vida, inclusive, que traz até situações anteriores, porque se ele está lá, se aquele espírito está lá, é porque ele precisava estar. Eu não sei se eu já contei aqui, mas dia desses apareceu uma senhora lá para falar do filho. Olha, o meu filho, 10 minutos falando do filho. Falou. E aí ela perguntou, mas o senhor não vai falar nada, não? Falei, minha senhora, mas quem sou eu para falar? Qual é a autoridade moral que eu tenho para lhe falar alguma coisa? Sabendo que os filhos são diferentes. Não vem com bula. Não é? Eu não tenho condições de falar nada. Eu não posso falar nada. Mas se eu pudesse falar algo para a senhora, eu diria simplesmente, ame mais. Ame mais. Mas aí ela disse, mas o senhor está querendo dizer então que eu tenho que passar a mão na cabeça dele? Falei, não. Eu não estou falando isso para a senhora. Isso é a senhora que está falando. Eu estou dizendo que a senhora precisa amá-lo mais. Porque se ele está lá, deve haver um propósito, deve haver um sentido para a sua evolução e dele próprio. Entenda isso e leve adiante essa situação. Compreenda essa realidade, por mais difícil que possa ser. Porque nós erramos, meus amigos. O tempo todo nós erramos. O tempo todo nós somos provados. Aqueles que estavam ao lado de Jesus, nesse momento fatídico que nós estamos narrando aqui, nós temos 2 exemplos. Judas que traiu Jesus por 30 moedas. O próprio Simão, que decepou a orelha do centurião, mas que antes havia negado Jesus. Aliás, depois negou Jesus 3 vezes. Não, eu estou aqui com você. Mas quem estava com ele no momento da crucificação? Ninguém. Só João, a mãe e Maria Magdala. Né? Então, na dificuldade, na dor, é difícil ter alguém que bata a sua porta e diz, meu amigo, está precisando de algo? Seja você essa pessoa que estenda a mão àquele que está necessitado naquele momento de dor. Me recordo também de André Luiz, quando ele chega numa região umbralina e vê aqueles espíritos deformados e ele fica pensando, onde está Deus? Por que Deus permite tamanho sofrimento? E aí o benfeitor diz, André,
Se eles estão aí, tem um motivo. Nós já estivemos aí também. Ou seja, é um processo de evolução. E se nós queremos evoluir, é preciso trabalhar. Trabalho individual de cada um. Não há milagres. Não há como vir à casa espírita, pedir auxílio aos amigos espirituais e não fazer a sua parte. Trabalhando no bem e na caridade. Não é ser santo, porque nós estamos longe disso. Não é isso? Estamos longe. Mas, ou seja, nós precisamos compreender o que nós estamos fazendo aqui diante da filosofia espírita e trabalhar. Né? Muitas vezes nós rejeitamos a oportunidade do trabalho. Por egoísmo, por acomodação. Hoje nós fizemos um esforço para estar aqui. Certamente. Estava frio. Tinha outras coisas até melhores para fazer do que vencer minha palestra. Mas resolvemos vir à casa espírita. E quando nós vínhamos à casa espírita, nós recebemos o auxílio dos amigos espirituais. Nós procuramos explicar isso aos frequentadores da casa, a qual eu frequento, diz, olha, não funciona assim. O sentido é duplo. Você precisa fazer algo para receber algo. Né? Como é que nós vamos cobrar algo que nós não estamos dispostos a ofertar? Toda vez que o Evangelho segundo o Espiritismo fala em perdão, ele primeiro fala em perdoar. Olha, perdoa para pedir perdão. Ele nos adverte em relação a isso. Como nós vamos exigir dos amigos espirituais algo se nós não estamos dispostos a dar? Lembrem-se do nosso lar. Quando André Luiz vai até o ministro das Comunicações e diz, olha, eu queria falar com a minha família. E aí o benfeitor diz a ele, tá bom, muito justo. Quantos bônus hora possui? Bônus horas? O que significa isso? Mérito, trabalho. Quanto dedicastes ao trabalho do bem e da caridade para ter a condição moral de estar aqui e pedir? Ele ficou surpreso. Logo em seguida ele se dispôs a trabalhar. Porque é o trabalho que dava a ele condições de pedir algo. Nós nos acomodamos na nossa fé. Pede ali a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, sem nos darmos conta de que temos que fazer também. Que podemos fazer. Que a caridade parte de dentro de cada um de nós. E nós não estamos falando da caridade financeira, que é a mais fácil que tem. Tirar R$2, comprar um pacote de pipoca na rua. Né? Mas a caridade de ouvir a outra pessoa, de não julgar a outra pessoa, de compreender que muitas vezes ele está numa situação difícil, que já tivemos naquela condição. Né? Lembrem-se da passagem da mulher adúltera. Não foi julgada, porque eles não estavam em condições de julgar. E aí então, meus amigos, a gente começa a compreender muitas coisas que fazem sentido na nossa vida. Porque eu estou aqui na doutrina espírita, porque os meus filhos estão lá na minha casa, né? Porque eu passei por determinadas situações na minha vida que eu não conseguia entender e hoje aceito melhor. E quando eu aceito melhor, eu me resigno, eu me transformo. Eu sou mais sereno. Eu entendo aquela realidade. Observem que Maria, naquele primeiro exemplo, ela conseguiu entender que Jesus não era apenas o filho dela, mas era um ser superior, que tinha uma missão a cumprir e que ele cumpriu essa missão quando ele diz, está consumado. Ou seja, o que ele tinha que fazer, ele fez no momento oportuno. Né? E já existem outros exemplos do Evangelho. Eu falei aqui logo no começo sobre a passagem das catacumbas, e eu me recordo que Lívia, a esposa do senador Públio Cornélio Lentulus,
ficou 25 anos afastada do marido, o senador romano, que hoje nós entendemos como Emmanuel, porque ela pensou em interceder a favor de Jesus, que havia curado a filha, Flávia, de lepra. Mas que o senador não entendeu que a cura partira daquele homem, um simples e humilde carpinteiro. Mas que a cura adivinha de todos os recursos que ele, orgulhoso senador, podia ter dado à menina. Mas Lívia, o espírito iluminado, compreendeu isso. E morreu nas galeras romanas. E essa passagem é muito interessante, meus amigos, porque lá no livro Há 2000 anos, há 25 anos que Emmanuel havia desprezado a esposa, e quando ele começa a reconsiderar esse pedido de perdoar, entre aspas, Lívia, um espírito iluminado, que resignou e aceitou aquela situação, ela foi morta pelas feras, né? E foi morta numa condição muito especial, porque chegara aquela informação de que João de Cleófas estaria em Roma. E Ana, sua serva, diz a ela: há um mensageiro que vem de Antioquia, João de Cleófas. E João de Cleófas recebe uma mensagem com o destino de levar a Roma, mas com a advertência: tu vais, mas não retornarás. E de fato aconteceu isso. Ele chega e quando ele está lá, naquele momento, todos são presos e aprisionados e levados ao martírio. E ela faz um pedido a Ana, sua serva. Gostaria de morrer com as suas vestes, como simples e humilde cristã. Meus amigos, nós estamos todos aqui dentro de uma situação de compreender a nossa pequenez através da humildade, que estamos aqui para trabalhar. Não é? Como o próprio Públio foi advertido, pode mudar agora ou no decorrer dos séculos a sua transformação. Essa escolha é do Espírito, é nossa. O momento de transformação é nossa. Eu estou vendo um livro ali, que é a trilogia do Lúcio, da Misericórdia, né? Lá embaixo. Um livro fantástico que conta a história de Pôncio Pilatos no mundo espiritual após o desencarne dele. Chamou muita atenção. Poucas vezes, um livro tão interessante. Ele se suicidou, Pilatos. Porque Pilatos tinha a oportunidade de não condenar Jesus. Ele estava lá nessa condição. Aliás, a esposa dele, Cláudia, diz a ele: olha, vais condenar um justo. Eu tive um sonho. Tome cuidado. Irá condenar um justo. E justamente isso impede que ele, naquele momento, crucificasse Jesus. Ele lava as mãos, sim, é verdade, mas depois de tentar que isso não acontecesse. Só que a multidão queria Barrabás livre. E aí ele lava a mão. Né? Mas isso também não impediu que ele se arrependesse do fato. E esse livro conta a história dele no mundo espiritual após o desencarne, que é realmente terrível. Né? Então, meus amigos, que nós possamos compreender que aceitar essa dor, resignando, transforma o espírito. Né? Sem se revoltar, trabalhando na nossa melhora, trabalhando na nossa edificação. Ainda que seja um pouco, porque a gente cai, a gente começa a trabalhar, acha que melhora. Acontece assim, quando a gente vem à casa espírita. Melhora, se afasta. Né? Aí a dor se estabelece. Volta de novo. Começa tudo do zero. Até compreender essa realidade. Então, meus amigos, eu gostaria de dar esse recado hoje. Da resignação. O quanto ela é importante. Né? A gente entender, aceitar, transformar, compreender que a dor é uma coisa e o sofrimento é outra. O sofrimento é aquela carga emocional que nós tratamos da dor. Que a dor vai acontecer, mas que nós precisamos estar preparados para isso. Atuar com serenidade, com paz de espírito, com fé, com confiança em Deus, em Jesus. Né? E a gente esquece disso.
Né? A gente quer as coisas. A gente é egoísta, né, gente? A gente quer as coisas do nosso jeito. Quando não acontece do nosso jeito, a gente acha que Deus não ampara. Onde está Deus? Que não entendeu aquele pedido. Talvez aquele pedido naquele momento não fosse oportuno. E se tivesse acontecido naquele momento, não tivesse o efeito da tarefa, da prova que o Espírito tem que passar pela dor. Que é um remédio amargo, é verdade, mas é necessário para a nossa transformação. Daí insisto, não nos revoltemos contra essa situação. Por mais difícil que sejam as circunstâncias, vamos enfrentar a realidade com coragem, com determinação, continuar trabalhando. Esperar o momento oportuno que as coisas irão acontecer. Eu digo isso porque vi isso na minha vida acontecer diversas vezes. Achar que Deus havia esquecido. Não adiantava mais pedir. Né? E quando eu estava pedindo, já nem peço mais, porque eu sei que não vai acontecer mesmo. Né? Larga a mão, joga para a natureza. Só que não era para ter acontecido. Né? Não era aquilo que deveria acontecer. E aí compreendi isso muitos anos depois. E aprendi a trabalhar isso dentro de mim. E estou longe, hein? Estou longe de aprender isso. Mas estou trabalhando para internalizar dentro de mim aquilo que eu falo, para que eu possa também aprender com os ensinamentos de Jesus. Gente, era isso que eu gostaria de falar. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Wilson, pelo convite, pela oportunidade. Sempre oportuna. Porque eu venho aqui, tomo café, vejo os amigos, né? Eu vinha pensando no café, eu estava chegando. E aí a gente pode colocar para fora esse sentimento. Eu não estaria aqui, meus amigos, hoje, se eu não tivesse passado por situações difíceis na minha vida. Certamente. Né? Se a dor não tivesse esse agulhão de me transformar, eu não estaria aqui. Né? Agradeço a essas transformações, agradeço inclusive esses inimigos, entre aspas, né? Que muitas vezes a gente compreende que são instrumentos que a espiritualidade coloca na vida da gente para a gente poder aprender com humildade. Né? Ou seja, aprendizado o tempo todo. E vou dizer para os senhores, não é fácil. Né? Porque, volto a dizer, quando a gente pensa que tem as respostas, mudam-se as perguntas e a gente tem que começar de novo. E assim funciona. Né? Obrigado, gente. Obrigado pela atenção. Vamos fazer uma prece, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, aos amigos espirituais que nos ajudam, nos amparam, nos protegem, agradecendo a oportunidade, Pai, da vida, agradecendo os nossos problemas, as nossas dores, os entes queridos que estão conosco, muitas vezes não compreendidos ou que muitas vezes não nos compreendem, mas sabemos que há um propósito, há um desígnio divino que nós não podemos alterar nem modificar. Que Deus tudo sabe, que tudo está na ordem que deve estar. Que nós possamos, Pai, sair daqui desta casa hoje, após a fluidoterapia, revigorados e refortalecidos na fé e na caridade, no sentimento da imortalidade da alma, da nossa tarefa enquanto encarnados, para que possamos, ao final desta jornada, quando chegar o juízo final, entre aspas, possamos estar interrogando a nossa consciência e dizer, sim, entendi, compreendi e procurei fazer o melhor que foi possível dentro das minhas possibilidades. Que assim seja.